Olá, meu nome é Eden e neste vídeo irei apresentar um pouco sobre a elaboração do plano de aula e comentar um pouco sobre o universo da ginástica artística. A ginástica artística é uma modalidade esportiva tradicional e secular que teve início no século XIX na Alemanha, precisamente em 1811. E nesse período, o professor alemão Johann Friedrich, considerado o pai da ginástica, criou o primeiro campo da ginástica ao ar livre nos arredores de Berlim. No Brasil, a chegada da ginástica ocorreu em 1824, com a colonização alemã no Rio Grande do Sul, mas foi apenas em 1951 que a GA foi oficializada no país, quando aconteceu também o primeiro Campeonato Brasileiro de Ginástica. E atualmente, a GA do Brasil vem obtendo resultados expressivos que contribuem para a popularização da modalidade no país. Para alcançar os objetivos desejados em uma aula, deve ser feito o planejamento das aulas, sendo uma das primeiras etapas de todas as atividades que devem ocorrer, em uma ordem progressiva de passos. Nesse sentido, a forma de como o planejamento deve ocorrer segue em 4 passos principais para a elaboração de um bom planejamento. O primeiro é a sondagem, momento em que é feita a observação do aluno e do ambiente que eles vivenciam. Segundo, a elaboração, quando os dados são analisados e a sistematização teórica com previsão de que se pretende obter. O terceiro, a execução, quando as atividades passam por teste ou verificação se podem não dar certo. E por último, a avaliação, que deve acompanhar todo o processo e além disso verificar se os objetivos traçados foram alcançados. Os planos de aula são compostos por uma série de itens que fazem parte das atividades dos docentes, mas poucos são as discussões na literatura sobre esses itens, que são nome da escola, nome do professor, data da aula, ano letivo, número da aula, duração da aula, número de aluno na turma, idade dos alunos, série, descrição do conteúdo a ser ministrado, definição de um tema para a aula, definição de objetivos para a aula, descrição detalhada das atividades, descrição das variações para uma mesma atividade, previsão de tempo para as atividades, prescrição das formas de avaliação, descrição dos recursos materiais necessários, descrição do local da aula, lista de referência bibliográfica e espaço para comentar e reflexões após a aula. Com esses itens, o planejamento possibilita que seja evitada improvisações e prevê desafios, e seja feito com estudos posteriores para um replanejamento, além da identificação de outro profissional que pode consultar o plano de aula. Com essa forma de organização, as aulas irão despertar e estimular o sentido dos alunos. As aulas de ginástica artística não escapam do planejamento. Nas aulas ocorre o aquecimento, que é o momento que prepara o corpo para a atividade física, introduzindo o praticante no universo que será criado ao longo da aula. Pode-se utilizar brincadeiras e jogos. A partir disso, vem a parte principal, que é composta de acordo com o planejamento do profissional. E por último, e não menos importante, ocorre a volta calma, quando poderão ser desenvolvidos os exercícios para o alongamento e relaxamento. Na GA, a execução dos movimentos é influenciada de certa forma pelas características dos seus aparelhos, pois a execução dos elementos corporais ocorre sobre grandes aparelhos com dimensões específicas. Por isso, deve existir uma progressão que proporciona a vivência dos movimentos característicos da GA por etapas. Assim, o praticante inicia do mais simples para o mais complexo, o que facilita o aprendizado e garantiria a sua execução. Ressaltamos que os fundamentos devem ser vivenciados em sua plenitude, para que as habilidades específicas sejam contribuídas em alicerce sólido. A falta de um bom fundamento pode dificultar ou até mesmo impedir o aprendizado das habilidades futuras, além de comprometer a segurança dos praticantes. É importante considerar que o sucesso na aprendizagem é um fator de motivação e influencia no interesse e no grau de desenvolvimento dos aprendizes. Na ginástica artística, existe diferença nos aparelhos utilizados nas competições oficiais do feminino para o masculino. No feminino, temos a mesa de salto, paralelas assimétricas, trave de equilíbrio e o solo, que tem um acompanhamento musical. Já o masculino, são 6 aparelhos, que são a argola, mesa de salto, paralelas simétricas, cavalo com arções ou cavalo de alça, barra fixa e o solo, mas não possui o acompanhamento musical. Além disso, existem os equipamentos auxiliares, que não são os oficiais, que não são utilizados nas competições, mas eles servem para o aprendizado dos fundamentos e elementos específicos da GA. Temos o trampolim de molas,
O trampolim de molas é uma exceção entre os aparelhos, pois é um equipamento oficial utilizado na prova de salto. Temos o mini trampolim ou mini tramp, o trampolim acrobático ou cama elástica, temos o plinto regular ou plinto piramidal, temos o plano inclinado ou rampa, o octogonal ou octógono, cogumelo e potrinho, temos o banco sueco, temos também o espaldar, o tanquinho e os colchões. Os acidentes podem ocorrer em qualquer situação, seja nas atividades do dia a dia como nas práticas físicas e esportivas. Para se prevenir contra tais eventualidades, é preciso antecipar os possíveis riscos de acidente e estabelecer procedimentos para evitá-lo. Na GA, é importante ter sempre em mente as probabilidades de acidente, o que auxilia na estrutura de um ambiente mais seguro. Alguns fatores de segurança na GA são o ambiente, que é o aspecto geral do ambiente, como a luminosidade, temperatura, limpeza e tipo de piso, com que não tenha obstruções no solo, como pregos, buracos, saliência. Os aparelhos, que é importante checar constantemente a estabilidade e as condições de todos, assim como a superfície dos colchões sob e em volta deles. Além disso, o ajuste na altura dos aparelhos também é uma medida preventiva, principalmente na fase inicial do aprendizado, e a utilização dos colchões extra, a fim de oferecer maior segurança e eventualidade de quedas. As vestimentas e os acessórios. O contato com o aparelho faz por meio das mãos, dos olhos e dos pés. Assim, é importante que essas partes sejam sempre livres de qualquer objeto ou obstáculo que tenha dificuldade ou contato com os olhos. A ajuda manual. A ajuda manual é uma assistência física direta prestada ao praticante durante a execução do movimento, embora ela seja responsabilidade do profissional. Recomenda-se que o ajudante, que a ajuda manual, seja a mínima possível, pois esse recurso diminui a capacidade de supervisionar o grupo todo. A ajuda entre os colegas é permitida, desde que seja bem orientada e tenha idade e condições para assumir as responsabilidades. E por último, o profissional, que deve orientar seus alunos para que evite colisões ao se deslocar no ambiente da prática, principalmente com os cabos de aço que sustentam os aparelhos. Os artigos utilizados nessa apresentação foram elaboração dos planos de aula para a educação física e a percepção discente, e o capítulo 7, os fundamentos da ginástica artística. Obrigado.